Fala pessoal, estamos de volta com a questão 7 da prova de Saquarema 2023 da Prefeitura de Saquarema. Então, essa questão é de logaritmo e ele fala o seguinte: considere as funções reais de variáveis reais f e g. Ele deu a definição, como que essas funções são definidas, ele botou aqui e ele pede o domínio da função g corretamente, ele está corretamente indicado em, deu aqui letra A, x real entre 0 e 2 terços, x real entre 1 terço, 4 terços, x real entre 2 terços, 4 terços e x real entre 1 terço e 2 terços. Vamos ver qual dessas alternativas satisfaz o problema que nos foi dado. Então, primeira coisa aqui, olhar, ele pede domínio. Então, vamos começar pela restrição. Qual é a restrição? Aqui ele fala, a função g tem essa cara, log de f de x na base 10. Não colocou nada aqui, já está subentendido que é base 10. O que está dentro aqui do colchete é a função f de x, que é essa função logarítmica. Então, vamos lembrar o seguinte, se eu tenho log de alguma coisa, log de A numa base B, primeira coisa, o A tem que ser positivo. Esse A aqui é um valor positivo. E o B também é, sendo diferente de 1. Por quê? Porque se ele for igual a 1, não importa qual seja o expoente, qual seja o valor do logaritmo, vai ser sempre 1. Aí seria um caso particular, e a gente está generalizando. Então a gente vai olhar B diferente de 1, positivo. Como B é positivo, o A também vai ser. Porque se eu pego um número positivo e elevo a um expoente, mesmo que ele seja negativo, o valor dessa potência vai ser positivo. O A necessariamente vai ser positivo. Então, vamos atender aqui a essas três condições. Então, vamos olhar aqui, ó, a base. Essa base é diferente de 1, é positivo? É, beleza. E essa aqui também. Então, a nossa base já está bem definida, está tranquilo. Vamos olhar o A, que é essa parte aqui. Fazendo uma comparação, seria essa parte e essa que está dentro do colchete. Então, vai ficar como? Começando pela restrição. Log disso aqui na base 10 é o quê? Bom, vamos, para saber o domínio, saber os valores que a gente coloca no x, vamos ver a restrição. F de x positivo. Estou só usando essa restrição aqui. Então, o f de x, que é tudo isso aqui, vai ser positivo. O log desse negócio todo, 3x menos 1, na base decimal aqui, menos não, 0,2, tudo isso vai ser positivo. E isso aqui também. Então, nós temos aqui que 3x menos 1 é um valor positivo. E esse logaritmo aqui em cima também é um valor positivo. Vamos marcar aqui porque é importante. Então, isso aqui é uma condição de existência que nós lembramos, e isso aqui também. Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Agora é só partir para a conta. Começando aqui pela segunda, que é mais tranquila. Que 3x menos 1 é um valor positivo. Temos uma desigualdade com sinal de maior. Tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro para não alterar os valores. Então, vamos acrescentar um dos dois lados. Vai ficar 3x maior que 1. Dividindo por 3 dos dois lados, vamos ter x
maior que 1/3. Então, a primeira coisa que nós descobrimos é que x é um valor maior que 1/3, portanto, positivo. É um valor positivo aqui. Vamos agora, 0,2 é positivo, maior que 0. Esse 0 aqui, ó, beleza. Agora vamos tentar transformar isso aqui para a mesma base, 0,2. A gente pode escrever isso aqui como sendo o quê? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, vamos colocar 0 vezes log de 0,2 na base 0,2. Por quê? Porque se eu tenho um número, log de um número nele mesmo, vai ser 1. Isso aqui é o logaritmo, é uma consequência da própria definição. Sabendo que logaritmo de um número numa base é um expoente que eu elevo esse número para dar isso aqui vai ser igual a 1, porque 0,2 elevado a 1 é 0,2. Sempre olhando assim, ó, o de baixo elevado a alguma coisa tem que ser o de cima. Se eu tenho 0,2 aqui, é porque o expoente é 1. 0,2 elevado a 1 é o próprio 0,2. Por que eu fiz isso? Para poder deixar tudo na mesma base, para ficar mais fácil na hora de fazer a conta. Então, beleza. Aqui foi. Agora vamos lembrar de uma propriedade que é própria dos logaritmos e é muito importante. Se eu tenho log de um número numa base e esse número está elevado a n, isso aqui é equivalente ao que? A n vezes log do a na base b. Né? Se eu tenho log de a elevado a n na base b, isso vai ser igual a n vezes log de a na base b. É a regrinha do peteleco. Peguei o expoente, dei o peteleco, ele foi lá para frente. Ficou aqui na frente. Então vamos usar o quê? Vai ficar repetindo. Log de 3x menos 1. Nessa base aí, 0,2. É maior que log de 0,2 elevado a 0 nessa base. Viu? Eu já tinha isso aqui. Só imaginar que o n é o 0. Aí eu fiz o quê? Fiz o processo inverso. Voltei para cá. Esse n foi para cima. Foi lá para cima e ficou no expoente. Aí ficou assim. Só que aqui eu tenho 0,2 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então isso aqui vai ser 1. Então nós vamos ter log de 3x menos 1 na base 0,2 maior que 1. Opa! Maior que log de 1 na base 0,2. Agora está ficando legal, porque tem a mesma base aqui e aqui. Para a gente comparar um valor, a gente tem que sempre passar para a mesma base para ficar mais fácil de comparar. Se eu quero comparar potências, eu geralmente coloco na mesma base. Se for base diferente, fica muito mais complicado para comparar. Então agora a gente transformou tudo para a mesma base. Falta só comparar o logaritmando. Isso aqui com isso aqui. Então, isso tudo é maior que isso aqui. Poxa, mas se isso tudo é maior que isso aqui, é porque o logaritmando ele é maior ou menor que esse outro logaritmando? Vamos olhar para a base. A base é um valor entre 0 e 1. 0,2 está entre 0 e 1. Sempre que a base estiver entre 0 e 1, e a gente for comparar, comparar o logaritmando, o que acontece com o sinal? Ele troca. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, 1/3, que é um número entre 0 e 1, elevado a 2, e 1/3 elevado a 3, perceba que aqui o expoente é maior, mas o resultado vai ser menor, vai ser 1 sobre 27. Aqui seria 1 sobre
9, que é maior que 1 sobre 27. Então, se eu tenho uma base entre 0 e 1, quanto maior for o expoente, menor vai ser essa potência. Se isso aqui é maior, é porque o logaritmando é menor. É porque o valor dessa potência é menor, o que está dentro aqui do parênteses. Então, vamos partir para o menos 1. Vai ser menor que 1. Se essa base fosse maior que 1, aí a gente conservava o sinal da desigualdade. Tá? Mas ela não é, ela é um valor entre 0 e 1. Então, trocou o sinal da desigualdade, virou para o outro lado. Agora é só fazer as mesmas operações da conta anterior. Soma um dos dois lados. 3x menor que 2. Agora divide por 3 dos dois lados, para não alterar o valor. X menor que 2 terços. Então, o x é um valor que é maior que 1 terço. Vamos colocar aqui, primeira situação, primeiro caso. Ele é maior, vamos colocar a reta dos números reais. Aqui está 1 terço. O x ele é um valor maior que 1 terço. Então, é tudo isso aqui, ó, tudo que é maior que 1 terço. E o segundo caso, que nós vimos, colocando a reta dos reais, é que ele é menor que 2 terços. Ele está para cá. Pela condição de existência, ele tem que satisfazer isso e isso. Então, ele tem que ser, trocar a cor aqui, maior que 1 terço e ao mesmo tempo menor que 2 terços. Tem que estar aqui, entre esses intervalos. Então, o x ele vai ser o quê? Ele vai ser um valor maior que 1 terço e ao mesmo tempo menor que 2 terços. X é um número real, pertence aos reais, tal que ele está entre 1 terço e 2 terços. Então, essa aqui seria a resposta. Agora, vamos ver qual é a alternativa. Olhando aqui. A letra A, ele fala x é real, todas elas o x é real. Só que a letra A ele fala que está entre 0 e 2 terços. Será que está? Um dia eu ainda vou aprender a usar essa seta. Estou me acostumando a ela. Então, vamos olhar aqui. Não. Olha ele aí. Ele está entre 1 terço e 2 terços. Se ele tivesse entre 0 e 2 terços, ia ter valores menores que 1 terço, que ia estar dentro do intervalo. Não é o que acontece. Então, vamos olhar aqui. A primeira foi embora. A primeira foi embora. Segunda, está entre 1 terço e 4 terços. Não. Entre 2 terços e 4 terços. Também não. Também não. Não, entre 1 terço e 2 terços, exatamente. Essa aqui. Porque se ele tivesse entre 2 terços e 4 terços, ia ter valores maiores que 2 terços que ia estar ali no intervalo. E não é o que acontece ali. Então, alternativa a letra D. Se você curtiu, dá aquele like maroto na responsa. Compartilha, divulga aí para os colegas para não ficar amarrado na matéria, para conseguir aprender e crescer e evoluindo. Não esquece de dar aquela interagida para mais sugestões e ideias. Só falar, só colocar nos comentários. E até a próxima. Bons estudos. Valeu!